Esse vídeo vai ser um vídeo difícil de gravar, porém ele precisa existir e ele só vai existir se eu gravar. As pessoas, elas têm dificuldade de dialogar uma com as outras, têm dificuldade de sentar e conversar, de ouvir pontos de vista diferentes. Faça isso, saca? Sente na mesa com um grupo de pessoas e questione o que é feio, o que é bonito, o que é o amor, o que é ser feliz, o que traz felicidade. Converse com as pessoas, ouça o que elas têm a dizer e seja disposto a se desconstruir e se construir novamente. Eu quero que você pare um tempo para você me ouvir. Eu acho que tudo a gente tem que conversar. Se você é contrário às cotas raciais e sociais, é com você que eu quero conversar, é com você que eu quero dialogar, é com você que eu quero trocar uma ideia. Semana passada eu tava conversando, debatendo no Facebook referente aos candidatos à presidência. E esse ano tem sido levantada uma bandeira bem extremista a ponto de se dizer: eu não posso te ouvir porque você pensa diferente de mim. E eu quero pontuar algumas coisas com vocês. Uma pessoa falou assim: nem debate com ele porque ele é a favor de cotas. E eu quero te chamar para conversar sobre cotas raciais e sociais nesse vídeo. Se você pensa diferente de mim, tudo bem. Eu só quero que você pare um minuto para me ouvir. E as pessoas que são contra as cotas raciais, elas não conseguem enxergar a necessidade das cotas porque elas não praticam o racismo. E é por isso que essas pessoas, eu acredito que são boas pessoas. São pessoas que são contra as cotas raciais, vê o negro de igual para igual. E esse tipo de pessoas são pessoas bondosas, porque é tipo aquela pessoa que não vê necessidade de tomar um remédio porque não sabe que tá doente. Essas pessoas não vêem a necessidade de cotas porque não conseguem enxergar o racismo. E geralmente é porque essas pessoas não praticam o racismo. É por isso que essas pessoas são contra as cotas. Então isso é algo bom. Tem sido levantada essa bandeira: sou contra as cotas. Mas as pessoas não se questionam o porquê e não param para ouvir um ponto de vista diferente deles. Eu ouço muitos questionamentos a respeito disso, e o primeiro deles que eu mais ouço é as pessoas dizendo que eu sou contra as cotas porque as cotas querem mostrar que os negros não têm capacidade como os brancos. Vamos lá, vou tentar explicar isso para você. Cotas não se trata de capacidade. Cota se trata de oportunidade. Devido ao contexto histórico no Brasil, onde os negros foram escravizados, existe ainda assim uma falta de oportunidade na sociedade. E não é porque eles não têm a capacidade, mas é por uma falta de oportunidade mesmo. Na década de 1960, os Estados Unidos implantou o sistema de cotas porque perceberam que, se fosse esperar com que a sociedade se igualasse de forma orgânica, isso demoraria muito tempo. Quem é a favor de cotas sabe que é algo pontual, não é o ideal que se tenha cotas para sempre. Porque enquanto se tiver cotas, é porque ainda a sociedade é uma sociedade racista. Nós não queremos sofrer de racismo pro resto da vida, nós queremos ter oportunidade assim como qualquer outra pessoa. Presta atenção, é emergencial e pontual, não é pro resto da vida. Somente para que a sociedade se reestruture e possa se igualar. Todo mundo concorda que o correto é a gente igualar a educação de base, para que aí sim as pessoas possam concorrer em pé de igualdade uma com as outras. As pessoas têm falado aí sobre igualdade atualmente, mas essa igualdade aqui no Brasil, nesse momento, ela é fictícia, ela não existe. Porque não é todo mundo que tem acesso igual ao mesmo tipo de qualidade de educação. Aí pensa, até a gente igualar a educação no Brasil, que isso já demoraria muito tempo, a gente proporcionar uma educação de qualidade já demoraria muito tempo, até a gente igualar essa educação e essas pessoas começarem a crescer e entrarem no mercado de trabalho, isso demoraria muito tempo, porque primeiro a gente nem tem um ensino de qualidade no Brasil. Então eles resolveram inserir o sistema de cotas com a finalidade que o negro fosse inserido com urgência dentro da sociedade, em todas as esferas da sociedade. O segundo questionamento que eu mais ouço é: as cotas ferem o princípio da meritocracia. De fato, elas ferem o princípio da meritocracia, mas não é possível que exista meritocracia em um país tão desigual. Não é possível que exista meritocracia em um país onde as pessoas ainda são selecionadas pela sua tonalidade de pele. Não são somente as cotas que ferem o princípio da meritocracia. O Enem fere o princípio da meritocracia, o SISU fere o princípio da meritocracia,
porque o princípio da meritocracia é que você tem que merecer para estar lá. E as pessoas que merecem estar lá dentro de uma faculdade, aquelas pessoas que têm dinheiro para pagar. O Enem, ele proporciona que as pessoas possam cursar uma faculdade, possa ser inserido dentro do sistema educacional através da oportunidade e não do mérito. Porque essas são formas emergenciais de inserir as pessoas que não têm oportunidade de entrar em determinados locais da sociedade, em determinadas esferas da sociedade. Não tem como a gente exigir meritocracia em uma sociedade tão desigual. O terceiro questionamento que eu mais ouço é: cotistas negros estão roubando a minha vaga, eu não tenho culpa do que aconteceu. Primeiro, quem disse que a vaga era sua? Às vezes a gente tem mania de pegar e jogar a culpa para as pessoas e terceirizar o nosso erro. Segundo que, de fato, você não tem culpa pelo que aconteceu com os negros no passado. Eu também não tenho, mas uma coisa que a gente não pode negar é que os brancos têm mais privilégios que os negros dentro da sociedade. O negro tem que estudar como todo mundo, tem que fazer a prova como todo mundo. São menos pessoas concorrendo àquele número de vagas? São sim, mas também são menos vagas destinadas a pessoas negras. Um outro questionamento que eu mais ouço é: e os meus amigos que são brancos e pobres como eu? Assim como eu falei pra você, existem cotas raciais e cotas sociais. Então, a pessoa que é branco e que é pobre, ele não tá em desvantagem por causa disso, de forma nenhuma. Ele também tem as cotas sociais, onde ele também pode entrar através de cotas. Um outro questionamento que eu mais ouço é: não existe dívida com os negros. Não existe mais escravidão no Brasil, então não é certo que os brancos sejam responsabilizados por isso. Sim, eu não acho que a sociedade me deva algo, mas eu acho sim, claramente, que o Estado nos deve algo. Eu acredito que o Estado sempre nos deveu, nos deve e falta muito ainda para nos pagar. Foram mais de 400 anos de escravidão, mais de 25 gerações. Quando assinaram a Lei Áurea, os negros não tiveram nenhum tipo de reparação ao tempo de escravidão que eles vivenciaram. E outra, foi um decreto de lei, o segundo ato da Constituição de 1824, que proibia negros de terem cargos públicos e de frequentarem escolas porque eram considerados pessoas que tinham doenças contagiosas. Ou seja, se foram leis no Brasil que favoreceram a exclusão do negro dentro da sociedade, são leis no Brasil que precisam favorecer a inclusão do negro novamente dentro da sociedade. E essa lei que excluía os negros de cargos públicos eram leis raciais e não sociais. É por esse motivo que é necessário leis raciais para a inserção dessas pessoas novamente dentro da sociedade. Outro questionamento que eu mais ouço as pessoas falando é que no Brasil não existe racismo. É sério mesmo que você acha que no Brasil não existe racismo? O racismo, ele tá dentro de uma brincadeira que discrimina outra pessoa, dentro de um olhar jocoso em relação a uma pessoa negra. O racismo está no fato de quando você chega dentro de uma loja e você não é atendido por aquele vendedor porque ele acha que você não tem poder de compra daquele material. O racismo está no fato de quando você está dentro de uma loja e as pessoas ficam te seguindo. Quando pessoas que têm a mesma capacidade que um branco perdem uma oportunidade de emprego por causa da tonalidade da sua pele. Nisso tudo se desenvolve o racismo. Na sociedade brasileira você é lido ou como branco ou como negro. Isso não significa que você é 100% negro. Hoje as pessoas podem falar que, como miscigenou, as pessoas não são 100% negras, porém dentro da sociedade brasileira você ainda assim é lido ou como branco ou como negro. Eu sou negro de pele clara e eu fico assustado com a forma que as pessoas me tratam em relação a outro negro de pele escura. Eu já percebo e eu enxergo diferença na forma que eles são tratados. E isso eu não acho justo, porque todo mundo deveria ter a mesma oportunidade de ser respeitado pela sociedade. Um outro questionamento que eu ouço bastante é: a escravidão já foi há muito tempo, não tem por que se vitimizar hoje em dia. Mas que hoje não existe escravidão, ainda hoje a gente é vítima. A gente é vítima de brincadeiras racistas, a gente é vítima de situações constrangedoras dentro da sociedade hoje em dia. A gente ainda é vítima de um pensamento de que negros são inferiores. É a galera do mimimi. Mimimi significa choro. Sim, é a galera que chora, é a galera que chorou por mais de 400 anos. É a galera que foi escravizada, é a galera que foi humilhada pelas pessoas. É a galera que foi torturada com o aval do Estado. É a gente chorando sim para assegurar a nossa posição dentro da sociedade. E ter o direito à voz, e ter o direito de chorar, e ter o direito de falar é assegurar que tenhamos o direito da humanidade. E quando nós tiramos o direito dessas pessoas, a gente está tirando a humanidade daquelas pessoas de se expressarem. Os negros não podem ser silenciados porque a sociedade não quer ouvir. Geralmente as pessoas que gostam de falar que os negros gostam de se vitimizar são pessoas que nunca sofreram com racismo.
Eu fico meio revoltado quando pessoas brancas querem falar sobre cotas, porque cotas é um meio de combater o racismo que existe dentro da sociedade. Como uma pessoa branca que nunca sofreu racismo, ela quer falar sobre cotas. Ela nunca sofreu racismo, ela nunca sofreu por ser branca dentro da sociedade. É uma questão de respeito, é uma questão de sentar pra ouvir, é uma questão de a gente se desconstruir, se construir novamente. Porque eu não posso falar pra uma mulher que sofre com machismo, eu não posso falar pra um portador de necessidade especial que não consegue ter acesso, eu não posso falar porque eu não sei. Assim como a mulher dentro da sociedade, eu nunca vou poder falar o que é sofrer com machismo. Somente a mulher pode falar sobre isso. Então quando ela fala, eu escuto. É uma questão de respeito, é uma questão de se colocar no lugar daquela pessoa, é uma questão de querer aprender mais sobre essa situação que temos vivenciado no Brasil. Eles estão aptos para falar, eles estão aptos para dizer aquilo que eles vivenciam, porque eles foram construídos pela sociedade, não somente por aquilo que eles falam, mas pelas suas vivências pessoais, formaram uma opinião a respeito daquilo. Fica aí esse vídeo, seja aberto para se desconstruir, para ouvir, para parar, para entender. Chama um negro para conversar com você, fala, olha, o que é sofrer racismo? Você é a favor de cotas? Por quê? Me conta. Você é contra cotas? Me conta por que você é. Pare para ouvir, pare para discutir, para debater sobre isso. Não de uma forma extremista, mas de uma forma, olha, nós precisamos crescer como sociedade, nós precisamos crescer como pessoas, nós precisamos ter uma mentalidade mais avançada. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que esse vídeo tenha, talvez, aberto a sua mente para algumas coisas que aconteceram no Brasil e algumas coisas que estão escondidas dentro da sociedade ainda hoje em dia. Se você não concorda com o vídeo, tudo bem também. Você pode ter um pensamento diferente do meu, que eu não vou te crucificar por causa disso. E pare para ouvir, pare para conversar com as pessoas, tá bom? Espero ter te ajudado de alguma forma. É para isso que eu gravei esse vídeo e tamo junto. Falou!